bem-vindos, tá bom? Hoje é um dia bastante especial para vocês, para quem está participando principalmente, para nós. É um dia diferente, é um dia gostoso, é um dia mais prazeroso do que o normal. Vários de vocês aí se dedicaram, acharam uma ideia, pesquisaram, aprenderam. Então nós vamos agora abrir oficialmente a feira com uma atração um pouco diferente do habitual. Então eu vou agradecer a participação dos alunos, principalmente na atividade, dirigidos pelos nossos professores aqui da área, de Ciências, Natureza e Matemática, professor Marcelo, os meninos e as meninas, os nossos professores. E óbvio, né, gente, dizer assim, ó, além de ser muito prazeroso e bacana, é lembrar que assim, a gente vai crescendo, muita coisa vai mudando, a vida nos dá coisas e tira coisas. Mas uma coisa que ela não tira é conhecimento. O que a gente aprende, a gente leva até o final da vida. E hoje é um dia desse que a gente aprende muito, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês e o apoio de toda a equipe, tá bom, gente? Dessa forma, nós vamos começar com o lançamento de um foguete. Vamos lá? Pode ir, vai! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atenção, vai molhar! Vai molhar. Conta, hein, Sofia? 10-3. Tem A. Vai soltar! Olá, meu nome é Kael Bradbury Franco Silveira, do terceiro B. Fiz esse projeto junto com a Larissa Vaz, mas ela não pôde vir hoje. É um alto-falante simples, para mostrar o funcionamento do alto-falante, mais ou menos. Passa o sinal elétrico do celular para a bobina, os elétrons do celular no caso. Daí ele vai vibrar quando ele estiver junto com o ímã, porque a bobina vai criar um campo eletromagnético e o ímã também, claro, tem um campo eletromagnético. Daí eles se repelem e criam uma vibração. Daí essa vibração vai ser conduzida pelo copo e vai criar som, que dá pra ouvir um pouco. Aqui tá barulhento, então não dá pra ouvir tanto, mas ele cria um sonzinho assim. Não dá pra ver muito vibrando, mas ele tá vibrando se você encostar também. Daí é basicamente isso o projeto. A gente fez duas versões que funcionam, mas é basicamente igual. Então é isso. Bom dia! A gente aqui na Feira de Ciências da Escola E Brasil. Me chamo Matheus, estou aqui com o Joey e com o Léo, nós somos o primeiro B. Nosso experimento é a serpente de Faraó. O que é o experimento? É feito com açúcar, bicarbonato de sódio e álcool. A queima do açúcar, a sacarose, gera gás carbônico e água. A água sai pelo formato de gás, ou seja, o gasoso, e o gás carbono forma o carvão, o preto. Praticamente é rico em carbono. Então, e o bicarbonato de sódio serve para as bolhas que eles formam do carbono serve para fazer crescer. Ou seja, cada vez mais você vai ver maior. E também gera água na sua decomposição, que também sai por forma de vapor. Meu nome é Miguel e hoje eu vou apresentar o meu trabalho que eu fiz de um pâncreas artificial. E esse é o Emerson, essa é a Japa e essa é a Luísa, a Stefan. E a gente vai mostrar na prática como funciona o pâncreas artificial e para que serve o pâncreas artificial. Agora a gente vai fazer na prática. O pâncreas ele serve para mandar o açúcar para o corpo. E aqui a gente vai fazer
vai mostrar como isso acontece. É isso? E aqui é o medidor. Quando a insulina manda para o sangue, o nível de glicose abaixa, causando isso abaixando a glicose. No pâncreas tem a função da insulina, só que quando o pâncreas está parando, a insulina, que no caso é os hormônios, eles param de funcionar corretamente. E aí a gente fez esse pâncreas artificial para mostrar que é quando a insulina manda para o sangue e abaixa. Oi, meu nome é Luísa. Eu participo do grupo da Marisa, Alice e Ana Clara. Nós somos do 6º ano C. A gente decidiu fazer o tema da Feira de Ciências do sistema esquelético. Agora, a Marisa vai citar para vocês um pouquinho só do que a gente vai fazer ao decorrer da Feira de Ciências. Bom, na nossa feira a gente decidiu fazer um quiz sobre o sistema esquelético. Nós utilizamos o PowerPoint e juntamos algumas perguntas e deu no resultado no nosso quiz. Nós estamos utilizando também o crânio. Esse aqui é os ossos do braço, né, que é o rádio, a una. Também estamos utilizando o esqueleto humano. Temos balas, pirulitos, enfim, venha participar. Meu nome é Ana Júlia, eu sou do 6º A. A gente vai apresentar o experimento do que é a clorofila. Meu nome é Maria Alice, a gente vai, como a Ana Júlia falou, apresentar sobre a clorofila. Para fazer esse experimento a gente pegou folhas lá do pátio mesmo, colocou álcool 70% e a gente foi misturando. Depois disso saiu um caldo verde que era a clorofila. A gente colocou no copo e colocamos a luz negra. E ela reage na luz negra. O que acontece? Ela fica vermelha quando você coloca ela na luz negra. De verde ela vai para vermelha. Meu nome é Valentina. O meu é Lavínia. E a gente é do 6º A. O nosso experimento é a membrana plasmática. Aqui a gente misturou. A gente pegou o ovo primeiro, cortou assim a cabeça dele primeiro aqui, que é a primeira parte. Descartou a gema e a clara. Depois temos uma mistura de açúcar refinado com corante, pode ser o cristal também. E misturamos com água. Aí vai ficar esse negocinho aqui. Aí a gente cortou esse daqui, só que a gente só tirou a casca. Deixamos a membrana. Aí a gente colocou a mistura de açúcar e corante com a água dentro até a metade. Colocou ele aqui dentro. E aí a membrana fica verde. Que aí é tipo se fosse a célula. É assim que a célula funciona. Aí você vai colocar aqui dentro pra ela boiar na água. E aí vai ficar tipo se fosse a célula dele. Boa tarde, pessoal. Nós somos o grupo que vai apresentar sobre o motor elétrico de Faraday. Eu sou o João Vitor Prates dos Santos. Eu sou o Nicolas, do 2º A. E primeiro eu vou começar introduzindo sobre quem foi Faraday. Faraday foi um dos cientistas mais importantes, tanto para a física quanto para a química, e também um dos maiores experimentalistas da história. E ele teve grandes contribuições para o eletromagnetismo. E só introduzindo uma base sobre o eletromagnetismo, como o próprio nome já diz, ele é a base entre a eletricidade e o magnetismo. Então o eletromagnetismo ele se baseia na movimentação de carga elétrica e na variação do fluxo magnético. Então um exemplo desses dois é que quando a carga elétrica é recebida pela corrente, ela é transformada em um campo magnético e a variação do fluxo magnético gera um campo elétrico. E agora eu vou explicar um pouquinho sobre o experimento. Aqui, como você pode ver, tem a bateria. Ao passar a corrente elétrica pela bateria, ela passa por esse fio e aqui ela passa por uma bobina de cobre. A bobina de cobre, como ela tem bastante espiras, ela cria um campo eletromagnético, que ele é atraído pelo ímã, fazendo o motor girar. E eu vou ligar aqui para vocês verem como funciona.
Aqui teve que dar um pequeno impulso, mas aí ele está girando só com a força do eletromagnetismo. Que a corrente entra pelo fio de cobre, passa pela bobina e sai no negativo da pilha. Certinho? E é isso, hein? Muito obrigado. Muito obrigado. Tá, olá, bom dia, meu nome é Alexandre. O meu é Thiago. Então a gente vai explicar sobre o nosso trabalho, que é sobre eletrólitos. Daí, eletrólitos são sais minerais que contém no sangue e também no suco. Aí o objetivo do nosso trabalho é descobrir qual deles tem mais eletrólitos. Se é o suco ou se é o isotônico. Aqui então a gente está usando uma forma de medir com a fonte, com 6 voltagens e um multímetro para medir se o suco ou o isotônico tem os eletrotipos maiores ou menores. Com isso, no nosso trabalho, a gente mostra que o suco ele tem mais electrolíquidos que o isotônico. Que o suco ele tem 7 e o isotônico ele tem 6,7, que é uma diferença bem baixa. Se você ver na conta, que é aqui, que a gente tem bem aqui atrás, vocês podem ver, para ser realizada, a gente usa a corrente, volts e a condução. A condução a gente descobre depois. A gente, como os volts a gente já tem aqui, que tá mostrando bem aqui, que são 6. A corrente a gente descobre por aqui, que é quando a gente coloca ali bem no suco, que vai mostrar, ou no isotônico. Vocês veem aqui, a gente colocou aqui no isotônico, vai criar uma grande diferença mais ou menos aqui, que vai mostrar. Com isso, você vai dividir os dois, que vai dar o resultado de quantos eletrolíquidos tem. Então é isso mais ou menos no trabalho. Muito obrigado. Oi, aqui a gente é do 8º A e a gente tem aqui um gerador termoelétrico que aqui tem água gelada, aqui tem água quente. No meio tem uma placa Peltier que está ligada junto com uma pasta térmica, que quanto maior a diferença de temperatura, maior energia é passada pelos fios, que vai ser ligada no motor e vai fazer ele girar. Aqui está explicando o que é e para o que serve. Ele possui um elemento semicondutor, né, chamado diodo, que está dentro da placa Peltier. E é por isso que passa a energia e liga o motor. Oi, boa tarde. A gente é da sala do 8º C e hoje a gente vai apresentar a pasta de elefante. Eu sou a Yasmin, ela é a Manu, a Bia, o Cauã e o Davi e o Igor. A pasta de elefante é um perodóxido de hidrogênio, um composto químico comum encontrado em muitos lares. Conhecido por suas propriedades oxidantes. A reação que ocorre dentro da pasta de elefante é chamada de exotermia. É uma reação que puxa o calor para dentro do corpo, fazendo ela inflar, ou dizendo em outras palavras, capta o calor do externo para o interno para que ela infle e saia com tudo. Só que neste experimento a gente diminuiu a velocidade reduzida para dar tempo de explicar tudo que a gente tem possível. Agora o Cauã vai falar algumas curiosidades aqui para nós. Basicamente, no uso do cotidiano da pasta de elefante, quando você faz algum tipo de ferida em qualquer parte do corpo e coloca água oxigenada, vai fazer uma espuma. Por causa que nosso sangue tem um tipo de catalisador que cria essa espuma. Basicamente, o experimento da pasta de elefante é feito para ensinar o uso de catalisadores e os elementos químicos. Os elementos químicos presentes na pasta de elefante é hidrogênio, oxigênio e o íon do iodo de potássio. Basicamente, todos têm as suas funções específicas. E a função do experimento é basicamente aprender os outros sobre ciências, anatomia molecular de uma forma mais interessante e divertida. Bem, a água oxigenada junto com o detergente forma um elemento. E só que para a pasta de elefante surgir, ou no caso subir, precisa de um catalisador, que no caso do catalisador, a exotermia, que o Davi já explicou, que puxa de dentro para fora o calor. Daí ela sobe a espuma. O meu nome é Nicolas, eu sou da série do 7º ano C e o nosso experimento é a lâmpada de lava. Bom,
o que é uma lâmpada de lava? Para começar, aqui o que a gente usa é os materiais para fazer a lâmpada de lava. Água, corante, óleo e um recipiente que cabe o óleo e a água juntos. Bom, o que acontece? Para montar o experimento, você precisa deixar a mesma quantidade de óleo e de água, para ele não infundir para cima. E o que acontece? O óleo, ele é mais denso que a água, então ele fica boiando, e a água é menos densa que o óleo. E aí o que acontece? A pastilha efervescente, que é essa pastilha aqui, ó, o que acontece com ela? Quando a gente toma no nosso estômago, ela borbulha e faz tipo uma representação da azia, que faz combater a azia no nosso estômago. E aqui vai acontecer a mesma coisa. A gente joga a pastilha lá dentro, ó, vou jogar nesse daqui, ó. O que acontece? O óleo vai trocar de densidade com a água, fazendo a água ficar mais densa do que o óleo menos densa que a água. E é esse nosso experimento. Meu nome é Gabriela Piovani, eu sou do 8º ano B e esse é o experimento do vulcão. Bom, o vulcão entra em erupção quando o manto, que é uma camada entre a crosta e o núcleo, derrete e vira magma. Magma é basicamente lava, só que debaixo da terra. E por causa da pressão e do oxigênio, esse magma vem para a superfície, virando lava e assim destruindo coisas e emitindo gases também. O vulcão de Pompeia ficou muito conhecido pela sua grande erupção do Monte Vesúvio, que transformou as pessoas em estátuas de pedra e que destruiu várias cidades da Itália, mas a principal foi Pompeia. Esse vulcão está no top 2 de vulcões mais perigosos do mundo e atualmente ele ainda está ativo. Ele entrará em erupção novamente e quando entrar em erupção vai ser algo muito grande. Os especialistas afirmaram que essa erupção está atrasada, mas vai ser algo bem preocupante. Oi, meu nome é Felipe, eu estou fazendo um experimento sobre as ondas eletromagnéticas e a proteção do celular contra disso. Eu sou o Felipe, 7º ano B, esse é o Guilherme, 7º ano B, e Enzo, 7º ano B. Eu vou apresentar sobre a ligação, tem 3 jeitos da onda eletromagnética funcionar. Tem a do ímã, onde ele empurra e atrai, tem a de locomoção e tem a de comunicação. A de comunicação a gente utiliza a internet e os celulares via satélite. O celular, de um ligar para o outro, ele utiliza a onda eletromagnética, que ela vem, conecta um ao outro. Se uma onda está conectada a um certo celular, a onda de outro vai, tipo, o Guilherme ligou pra mim. E meu celular tá nessa malha, possivelmente pode ir ou não. Ele acabou de ligar, ó. Tá ligando pro meu celular, nenhum sinal de ligação. Porque a onda eletromagnética do celular do Guilherme tá mandando pra mim, só que não está passando pela malha. A malha, ela é feita de ferro e alumínio. O ferro, ele é um ótimo condutor de ondas eletromagnéticas. Agora eu vou explicar a de locomoção. A de locomoção é principalmente utilizada nos trens. O trem, ele utiliza um ímã alfa embaixo e um delta em cima. O delta, ele repele o alfa. Quando isso acontece, o trem sobe, ele fica um pouco distante do chão e se o motorista quiser, ele pode acelerar o trem para cada vez ir mais rápido. O trem mais rápido do mundo foi a 600 km/h com a ajuda de ímãs. Agora, a do ímã, ele utiliza para atrair. A do ímã é a principal, que ela utiliza na de locomoção. Como eu acabei de falar, tem o alfa, o delta e mais um que eu esqueci o nome, que é difícil de pronunciar. Ele usa para se repelir, se juntar e só.
Ele também tem ondas eletromagnéticas que protegem ele de certas ondas. Por isso que se eu deixar um ímã perto de um celular, o celular não vai conseguir ligar um para o outro. Meu nome é Gabriele, a gente é do primeiro A e do primeiro B e a gente veio falar sobre a extração de DNA em morango. E bom, começando aqui pelo passo a passo, primeiro a gente escolhe os morangos e tira a parte verdinha dele, deixando somente a fruta. Depois, no segundo passo, a gente macera ele bem, como no terceiro, para que ele receba os componentes químicos com mais facilidade. Meu nome é Kathleen. A gente usa 3 componentes químicos, que seriam o detergente, o sal e o álcool. O detergente a gente usa para poder romper o ligamento das moléculas com a membrana. O sal a gente dissolve ele no nosso líquido do morango e ele se dissocia e contribui para os íons positivos que neutralizam a carga negativa do grupo fósforo que fica no DNA. Bom, logo em seguida, meu nome é Mirella, logo em seguida no próximo passo a gente pega uma peneira e um recipiente limpo para realmente quebrar toda a membrana da parede, né, da parede vegetal, quebrar essa membrana e todo o líquido descer e toda a polpa do morango subir. Bom, depois a gente passa por esse tubo de ensaio, esse recipiente, né, tubo de ensaio, todo líquido e logo em seguida vem o próximo passo. Segura para mim o microfone. Meu nome é Kayla, sou do primeiro A. Bom, a gente vai utilizar o álcool e o seu conta-gotas. Aí nesse recipiente a gente vai pegar e colocar o tubo de ensaio deitado assim e vai colocar seu conta-gota aqui dentro. Nisso dá pra perceber que o álcool ele sobe e a polpa do morango ele desce. Aí uns 3 minutinhos mais ou menos você vai misturar devagar e não pode ser rápido, para toda a molécula subir e a polpa do morango descer. Nisso, ele vai se transformar assim, que é o nosso DNA, que é a molécula do morango. Vai ficar desse jeitinho. Aí nisso, você vai com a sua pinça, pega e tira a sua molécula do DNA, que parece um álcool, ou um algodão molhado. Você pode utilizar vários outros tipos de frutas, mas não pode ser frutas duras, tem que ser meio que mole, sabe? Tipo a amora também, é muito bom. É isso. Bom dia. Aqui na Feira Científica da Escola E Brasil, eu, Gustavo Santos Teixeira, do 8º B, e o Enzo Crispim e a Isadora, somos da mesma sala, estamos aqui, mais o Vinícius Bertanha, o Gustavo Corel e o Caio Praeira. A gente está aqui na Feira Científica, nossa escola, apresentando um projeto sobre o óleo de cozinha e os seus impactos no meio ambiente, as formas de descartar corretamente e como transformar o óleo em sabão. Bom, começando com a explicação, o óleo ele consiste em ser uma gordura industrializada, ou seja, o óleo ele tem muita química e quando mais ele é usado, mais impurezas ele vai acumulando. Por exemplo, um estabelecimento, uma pastelaria, se a pastelaria ela usa muito óleo, obviamente o óleo ele é elevado a temperaturas muito altas em vários momentos. Por exemplo, se o estabelecimento de uma pastelaria descarta o óleo incorretamente, o proprietário até pode levar uma pena, no caso prisão, e também uma multa. Tá, eu vou falar o jeito de você descartar o óleo corretamente. Meu nome é Enzo Crispim e bom dia. Tá. Para você começar o descarte correto, você tem que pegar o óleo usado, que você usa no máximo 2 dias, senão ele pode infectar o seu corpo, né, porque vai fazer mal. Vou pegar ele, vai botar numa garrafa plástica com tampa para você conseguir levar. Vai pegar essa não é ecoponto. Se você não sabe onde tem ecoponto, você pode pesquisar no Google ou no outro navegador. Ecyclo.com.br. Aí você vai entrar no site e lá vai pedir o seu CEP e o seu Gmail. Você preenche os dados, aí vai aparecer perto de onde você mora, da sua região,
os ecopontos que tem lá. Aí você leva, eles vão fazer o descarte correto. Caso você fizer isso, eles provavelmente vão transformar isso em outros materiais. Por exemplo, o próprio sabão que a gente está vendendo, o detergente e também, principalmente o biodiesel, que é um dos combustíveis que mais faz bem para o meio ambiente. Meu nome é Isadora e eu vou explicar um pouco sobre o processo de confecção do sabão e também a reação química que ocorre durante o processo de fabricação. Basicamente, a receita desse sabão é 1 litro de óleo morno, mais meio copo americano de detergente e você vai mexer por 5 minutos com uma colher. Depois você vai acrescentar 200 ml de soda líquida, mexe por mais 5 minutos, aí acrescenta vai acrescentar 1 copo americano de vinagre, mexe por mais 5 minutos, aí você vai acrescentar 3 colheres de sopa de bicarbonato. Aí você pode ou mexer com o mixer por 25 minutos, ou você pode mexer com a colher até dar o ponto, que no caso é um pouco mais grosso que aqueles amaciantes concentrados. Depois disso é só despejar em uma forma e esperar secar. Esse sabão ele pode ser usado tanto para arear a panela, quanto para lavar uma roupa que seja mais encardida, que você queira deixar mais branquinha. E tem gente que fala que é bom para o cabelo. Eu nunca testei, mas talvez dê certo. Aí, por que o sabão é sempre feito com uma fonte de gordura e hidróxido de sódio, ou seja, soda cáustica? Porque a molécula de gordura vai reagir com a soda, que vai quebrar essa molécula e transformar em uma nova, no caso, a molécula do sabão. O meu nome é Lucas, a minha dupla é Júlia, que ela tá vindo agora. Isso daqui é o elevador de naftalina. Agora ele tá com muito vinagre, depois a gente vai tirar um pouquinho para depois a gente ver como funciona. Essas bolhas aqui são carbono, que quando estão aqui, vão estourando. Aí vai descer, pega mais bolha, aí depois sobe. Vai estourando as bolhas. Aí vai, pega mais bolha e sobe. Aí por isso se chama elevador de naftalina. Isso daqui funciona como se fosse tipo um elevador. Ele vai subir, vai pegar as pessoas, vai subir. Vai subir, vai descer, pegou as pessoas, sobe, deixa elas aqui, desce, pega as pessoas e sobe, entendeu? Meu nome é Leonardo, esse é meu grupo, esse é o Davi, esse é o Matheus, esse é o Nicolas e tem uma amiga nossa que não pode estar aqui, que o nome dela é Luana. O nosso experimento é um vulcão feito com vinagre, detergente, bicarbonato de sódio e corante amarelo e vermelho. Agora meu amigo Davi, ele vai falar e mostrar como que faz. Esse grupo, você vai falando, galera. Então tá, a gente vai começar com bicarbonato de sódio. Então a gente pega uma colher e vai colocando. Vai ficando preso, mas a gente pega o canudo assim e coloca pra te prender. Daí é só ficar mexendo. São 2 colheres de bicarbonato. Daí nós vai colocando. E vai usando o canudo pra tirar o bicarbonato que fica preso. Bom, agora a gente vai usar o corante pra dar a cor laranja. Corante vermelho e amarelo pra dar a cor laranja para o vulcão. E você vê que já começa a dar uma levantada. E é o que a gente vai pôr ainda um pouco mais de vinagre. Vai tirando as coisas que não vai mais usar aqui de perto. Pronto. Agora a gente vai colocar um pouquinho de detergente. Porque já tá, a gente vai colocar um pouquinho de detergente porque já tá fazendo a erupção. Agora é só terminar com o vinagre. Um tiquinho só de vinagre. Aqui, ó. Já tá subindo já. Pode, para. E aí tá a erupção do vulcão. Ali tá o molde do nosso vulcão que a gente fez. Ali tá o molde do nosso vulcão que a gente tinha feito. Acabou dando uns probleminhas, então acabou meio assim.
mas tá bonito. E eu vou fazer a explicação da reação química. Quando se adiciona a mistura ao vinagre, coloque-se em contato o bicarbonato de sódio, que é uma substância alcalina, com o vinagre, uma substância ácida. A reação entre eles origina milhões de bolinhas de dióxido de carbono, que arrastam consigo a lava do vulcão. Então foi essa a nossa experiência do vulcão, e você pode perceber que ainda tá até meio laranja aqui pela quantidade de corante que a gente colocou. Oi, eu sou o Henrique e esse daqui é o Guilherme. Oi, tudo bem? E esse daqui é o outro Henrique. Oi, gente. E a gente vai apresentar a reação química de mudança de coloração. Olha, primeiramente ele vai pegar o permanganato de potássio. Aí a gente vai pegar e vai colocar dentro do esmagador. Aí a gente vai esmagar até ele virar a migalha. Aí agora a gente vai colocar aqui no copo. E agora a gente vai colocar um pouco de água. Abre aqui, por favor. Vira. Coloca até o 150. Tá bom. Agora a gente vai adicionar vinagre. Até 200. E pra finalizar a gente vai colocar água oxigenada. Coloca até aqui. Tá bom. Agora a gente vai mexer. Tá bom. E essa é a reação final. É isso. Oi, bom dia. Eu sou a Isabela Schweizer, do terceiro B, e ela é a Maria Eduarda Farias, também do terceiro B. E nós vamos apresentar a evolução das plantas terrestres para vocês. A gente começa aqui. Ó, segura a lupa. Essa aqui é o grupo das briófitas, tá bom? Ela tem a principal reprodução dela é pela forma de esporófito, que tá vendo essas partículazinhas aqui assim. Isso. É como se fosse uma cápsula, e dentro dessa cápsula tem os esporos, que é como ela se reproduz, e ela precisa de água para se reproduzir. Tanto é que tanto as briófitas quanto as pteridófitas precisam de água para se reproduzir. As briófitas mais do que as pteridófitas. Esse aqui já é um exemplo de pteridófita. Tá vendo essas bolinhas? São os soros, que é como ela se reproduz. O soro é como se fosse uma cápsula, que dentro dele tem os esporos, que ele meio que explode, sabe? Entre aspas. Para se reproduzir. Esse aqui é uma... Ó, calma aí. Olha lá por baixo. Isso. Que massa. Tô te indo pra lá. Muito legal. É bem diferente, tipo, a reprodução das plantas com a dos humanos, então é muito interessante. Sim. Tanto é que a gente escolheu esse experimento por isso. E as pteridófitas, elas já começam a ter vasos condutores para levar nutrientes, águas, porque elas começam a ser maiores. E o caule dela é em forma de rizoma, que tipo assim, não chega a ser aquele caule grande assim para fazer lenha e tudo mais. Já as gimnospermas, a principal novidade delas assim é o pólen com as sementes, que o pólen é como ela se reproduz. Ó. Esse aqui é uma pinha com pinhão. Esse aqui é o gameta feminino, que ele é mais gordinho. O gameta masculino, ele é mais repuxado assim, como se fosse um bico, sabe? E ele libera o pólen, pela forma do vento, tá? Cai aqui dentro, fecunda, se transforma no pinhão. Ó. Aqui dentro tá o embrião dele, não dá pra ver certinho. E essa parte aqui, ó, que a gente cortou o pinhão pra mostrar,
é como ela se alimenta. Então, ela tira os nutrientes daqui. Já as angiospermas é o grupo mais numeroso e também que tem mais diversidade, assim. Ó, vou pegar isso. Aqui é o ovário. Caramba. É bem pequenininho. O ovário com os óvulos. Essa parte aqui, que é a parte que tem o pólen, aqui também o pólen, é o gameta masculino. Tem planta que se autofecunda e tem planta que fecunda outras da mesma espécie, tá? E uma parte muito interessante é que o ovário dessa tá aqui, mas o ovário dessa aqui tá aqui. E essa aqui dá origem à vagem. Tanto é que, tipo assim, é bem parecido o ovário. Sim. Uma outra escala, né? Isso. Que legal. Aí aqui, ó, não sei se dá pra ver, mas é o embrião da vagem. E a principal novidade também é as flores e os frutos. Tanto é que a gente tem uma pera e o embrião ele fica aqui dentro da semente. E a principal forma das angiospermas se reproduzirem são os agentes polinizadores, abelhas, borboletas, beija-flores e tudo mais, que grudam nas patinhas, sabe? Aí vai se dispersando. E o vento também. Oi, gente, eu sou a Mecari. Eu sou a Karine. Gabriel Henrique da Lustro. E a gente vai falar sobre o meio de cultivo de bactérias a partir da higienização dos alimentos. A gente vai começar falando sobre a maçã sem lavar, só que aqui as etiquetas elas estão trocadas por conta de um devido erro no projeto, então a gente vai começar falando sobre eles. A maçã aqui, ela tá sem lavar, a gente já pegou ela diretamente do mercado, então ela tá suja, como se ela tivesse caído no chão, e ela tá sem lavar. E ela proliferou bastante fungo e bactéria aqui, que a gente pode ver que são esses poros mais laranjas, são as bactérias, e os verdes são mais os fungos. Já a maçã com sabão, lavada em água corrente, ela tem menos concentração de bactéria, porque quando se lavada em água corrente, o sabão ele tem a função de varrer bactérias, então tipo, ele não vai matar. Então ele só está higienizando o alimento como se estivesse varrendo toda aquela bactéria que tem nele. Já a água sanitária, que foi aqui que a gente utilizou na lavagem da maçã, ela é o melhor jeito de você lavar e higienizar o seu alimento. Porque quando você deixa ele com 4 colheres de água sanitária própria para alimento dentro de uma bacia com água e deixando o alimento imerso, as bactérias elas não vão proliferar, então tipo assim, elas morrem por conta do teor da água sanitária. Aí a Karine vai explicar melhor agora. Então, da água sanitária, ela mata as bactérias e não é qualquer água sanitária que a gente encontra no mercado. Tem que ser aquelas que você vira o rótulo e está escrito, geralmente tem a maçã lá desenhada ou ela está escrito que ela é própria para uso dos alimentos. E ela custa em torno de R$2, que é bom. Explicou tudo. Aí também tem a questão de fungo na microbiologia, que é... Sabe quando a gente tem um morango que ele tá podrezinho na bandeja, ou quando tem, principalmente em tomate ou na maçã, quando começa a ficar pretinho? Isso significa que é um sinal de fungo. Então todo o alimento ele já está contaminado para o próprio consumo. Então o que a gente tende a fazer no dia a dia? A gente corta, lava e consome ainda. Porém o alimento, mesmo você tirando a parte que está contaminada com fungo, ela ainda tem uma contaminação presente em todos os alimentos. Então, teoricamente, a gente teria que desprezar todo o alimento em si. Então, geralmente, também quando a gente compra uma caixinha de morango e tem alguns esporos já de fungo formando na caixinha, todo morango dentro já está contaminado. Meu nome é João Caetano, do 3º A. Meu nome é Cristina, do 3º B. E o nosso projeto é sobre o DNA. Esse vai ser o único projeto que vai ter um pouquinho de humanas e de sociologia. Porque a gente vai começar o trabalho explicando da história da descoberta do modelo do DNA. Até os anos 50 não se sabia ao certo como que era a estrutura do DNA.
Sabia-se das moléculas, das ligações, mas o formato em si não sabia, até 52. Que essa mulher, a Rosalind Franklin, em 52, tira a primeira foto do DNA, usando difração óptica e raio-x. Essa foto, muita gente confunde esse X como se fosse um cromossomo, mas não, isso daqui é o próprio DNA. Olhado de cima para baixo. Como é uma foto de pino, ela se cruza porque ela se torce nela mesma. A gente chama isso de helicoidal, essa forma geométrica. Então essa linha aqui seria isso, dela gira, até uma linha oposta, sabe? Daí forma um X. Dá pra ver aqui também as outras linhas. É uma foto com uma qualidade, né, de 180p, mas tudo bem. Antes dela descobrir isso, nos anos 50, começa a corrida da descoberta do modelo correto. Tinha muita especulação, existiam modelos com 3 fitas, com fitas cruzadas, mas tudo errado. Mas não sabia na época. Os principais machistas da época, da ciência, eram esses daqui, ó. Machistas eu vou explicar no final da história, porque a comunidade científica inteira, na época dos anos 50, Guerra Fria, tudo, era extremamente machista. Tinha o Wilkins, que era americano, e um grupo formado pelo Crick e o Watson. O Crick e o Watson, eles eram ingleses e o Wilkins era americano. Pelo Crick e o Watson serem ingleses, eles tiveram acesso antecipado das pesquisas da Rosalind Franklin. Então, eles mostraram o modelo deles, que é o modelo que eu comentei de 3 fitas. Ela já refutou na hora, falou: vocês são burro, vai embora. Daí beleza. Esse Wilkins, ele é um ativista, ele foi ativista também. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por ser contra a bomba atômica. E ele era um bioquímico, assim, do mais alto escalão da época. E todo mundo estava apostando nele, que ele ia descobrir fácil. Ele tenta, depois de descobrir das pesquisas da Rosalind, ele tenta viajar para o Reino Unido, só que ele tem o passaporte dele confiscado por ser comunista. Ele luta depois para conseguir o passaporte de volta. Nisso ele tem um atraso na corrida da descoberta. Ele chega lá, ele vê as pesquisas, sem acreditar a Rosalind, ele escreve um artigo com o nome dele e boa. Só que os dois patetas aqui, que eram cientistas iniciantes, eles não tinham nenhum valor na comunidade científica, até o artigo que eles escrevem, roubando as ideias dele, porque ele teve um acesso antecipado, porque o primo, assim, tinha contato na gráfica. Então eles conseguem um acesso antecipado e escrevem uma pesquisa em cima da pesquisa que estava sendo escrita em cima da outra. Então um roubou o outro, sim. Só que no fim só foi acreditado quem? Os machinhos, que é esse grupo aqui. E ela caiu no esquecimento. Então o nosso trabalho, além de exposição científica, é exposição socióloga, de que a comunidade científica, ela até hoje é pautada no machismo. Agora a minha parte, que é sobre a biologia. Aqui a gente tem um recorte do que a gente fez aqui, que seria o ATCG. Aqui a bolinha seria o fosfato, um ou mais grupo de fosfato. Esse pentágono seria a pentose, que seria 5 carbonos. Esse de 6 lados, o hexágono, seria uma base nitrogenada, que seria de nitrogênio e oxigênio. E aqui é basicamente isso, um recorte de 2 linhazinhas. Então, aqui a gente foi fazendo
sobre o DNA, uma estrutura do DNA, que é composta por 2 fitas, que é diferente do RNA, que seria só uma fita. A gente fez sobre o dogma central, mais ou menos, o dogma central da biologia, que do DNA para o RNA seria a transcrição e do RNA para o ribossomo seria a tradução. Então, aqui a gente tem a adenina, que é o amarelo, a timina, que é a forma dupla com o A, que é o azul, e o C, que é a citosina, G, que é a guanina, CG e AT. Só que no caso do RNA, que no caso das bactérias, a gente tira o T e só usa o U, que seria o A com o U, AUCG. E isso que pega um pouquinho nas provas, seja nas provas ou nos exercícios em aula de biologia mesmo, que o aluno pode confundir o T com o U e causar uma confusão, assim. Mas, basicamente, aqui são também os códigos genéticos, que a gente fez aqui embaixo, que a cada 3 letras seria uma base, uma enzima, desculpa. E a gente sempre começa com o AUG, que é o código que inicia. A gente pode terminar com o UAA, o AG, só que nesse caso seria do RNA, né, que ele usa o U. E é isso, basicamente, nosso trabalho é composto disso. Oi, meu nome é Enzo. Essa aqui. Letícia, Nathalie, Gabriele. E nós vamos falar sobre a bioluminescência, que é um processo químico que acontece em alguns seres vivos que faz com que eles consigam emitir sua própria luz. Alguns animais bioluminescentes é escorpião, lacraia, vagalume, água-viva, entre outros. Tá bom. Uma das principais características deles é que eles utilizam essa luz para afastar predadores, mas no caso dos vagalumes, eles utilizam a luz para atrair as fêmeas, no caso de acasalamento. Aqui nós temos um escorpião, que é um aracnídeo blindado. Ou seja, ele tem uma proteína no exoesqueleto dele que transforma a luz UV em algo visível para o nosso olho verde azulado. Aqui tem uma lacraia também, que não é tão forte, mas sim. Fala o seu nome, Laís. Meu nome é Laís e agora a gente vai mostrar o experimento do... Tornado de vagalumes. Isso. A gente fez esse experimento com algumas das pulseirinhas de festa. E água. Muito obrigado pela atenção, tenha um ótimo dia. Meu nome é Lavínia, eu tenho 11 anos. Esse é o projeto Pesquisa sobre os Animais. A gente tem umas pesquisas aqui sobre a aranha. Tem vários tipos de bicho aqui, tem a iguana, pega a iguana aí. Tem a iguana, aqui são as aranhas. Aqui tem outra. Aí tem a iguana. Não, deixa ela na caixa mesmo. Pera aí que vai pegar a iguana que ela tá agitada hoje. A iguana. Essa é uma iguana verde. Uma curiosidade dela, não sei. Mais pra cá tem a serpente. As serpentes estão aqui embaixo. Pega a serpente, juntos vem logo. Tem 2 serpentes aqui na caixa. Tem uma branca e uma laranja. Aqui, ó. As 2 estão arisca. Aqui tem as baratas de Madagascar. Ó, uma curiosidade, elas gritam, ó. Não sei se vai dar pra escutar, muito baixo. Aqui tem a pogana. Dá uma pogana aí. Dá uma pogana que o Chico tá gravando. Aqui não, daí não. Você tá tremendo. Essa é uma pogana. Essa é a mais escura que a gente tem. Dá licença. Esse é o escorpião. É o escorpião amarelo.
Eu não sei muito se ele tá morto, mas tá vivo. Tá vivo, ele tá vivo. Aqui é uma rã. Qual o tamanho do axolote? Deixa eu ver o axolote. Aqui é a planária. Ela é bem pequenininha, não dá pra ver muito. Dá licença aí, Júlio. Aqui a gente tem a área da água. Aqui tem um mini axolote, o rosa. Aqui tem camarão. Aqui tem o camarão fantasma e a lagosta. O fantasma, ele tá aqui, ó. Ele tá por baixo da lagosta. E aqui a marrom é a lagosta. Aqui é o peixe beta. Ele é o azul. Aqui pera, qual é o nome desse? Bagre. É a bagre, essa aqui. E aqui são os caranguejos. Aqui são esses caranguejos que tem como que chama isso? Meu Deus do céu. A garra mais grande são os machos e o que não tem garra grande é as fêmeas. Aqui tem 5 machos e uma fêmea. Olá, meu nome é Coelho, sou do segundo B. Eu estou aqui na Feira Científica, eu estou aqui na oficina VET, e aqui estão os alunos que têm PV e medicina veterinária. Legal. Aqui eu estou falando especificamente sobre o sistema digestório e algumas variações nos crânios de animais, ok? Então aí eu continuo? Deus Cristo! Aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de um crânio de um animal carnívoro, que é fácil de identificar se o animal carnívoro. Animais carnívoros, eles tendem a ter um canino grande e afiado, que é o que destaca dele. Animais herbívoros, eles não têm caninos, mas eles têm uma grande quantidade de dentes molares que vai ajudar a triturar o alimento, e os incisivos a rasgar a planta que for para que eles possam triturar em ingerir. Animais onívoros se alimentam tanto de carne quanto de plantas. Eles têm os caninos, mas são os pequenos caninos, e eles também têm os dentes molares para triturar esse alimento. Sistema digestório, a função dele é, obviamente, digerir o alimento, certo? Aqui eu botei o esôfago e o fígado. Seguinte, a função dele, digerir os alimentos. Por quê? Quando nós vamos digerir o alimento, nós precisamos triturar esse alimento, quebrar ele no máximo para que o corpo ele possa absorver os nutrientes, porque ele em formato original o alimento o corpo não consegue absorver, então como que acontece o sistema digestório? A boca, estômago e o intestino. O que acontece? A boca, estômago e o intestino, a gente mastiga bem o alimento para que a gente possa engolir e ele vai passar pelo esôfago. O esôfago é o caminho em que alimentos e líquidos que nós ingerimos vai passar. Ele está ligado com a traqueia, que é separado ali, mas o que acontece? O esôfago ele está junto com a traqueia e o que a faringe, ela liga o sistema respiratório e digestório, que faz com que esses dois não se interfiram, é o epiglótico que vai fazer com que essas aberturas não se formem, ok? Então, ok, o alimento passou pelo esôfago, ele vai pro estômago, onde ele vai encontrar o suco gástrico, e depois ele vai passar para o intestino, onde ele vai encontrar as enzimas que vêm tanto do fígado quanto do pâncreas e que já está no próprio intestino. E aí, essas moléculas elas vão ser quebradas, né, por essas enzimas, e aí vai ser pego os nutrientes desses alimentos e vai ser lançado no fluxo sanguíneo, que é uma das funções extremamente importantes do sistema digestório, que é a absorção, onde os nutrientes eles são lançados no fluxo sanguíneo, e a outra função também é as próprias fezes, né, em que os resíduos que não foram absorvidos pelo nosso corpo, ele vai passar pelo intestino, isso vai se juntar com água e outros resíduos, ele vai se endurecer, vai formar um pouco fecal e vai ser eliminado pelo nosso. Aqui, só explicando, por que o fígado está aqui? Eu não citei muito ele, mas ele tem uma tarefa muito importante na absorção dos nutrientes. O fígado, ele tem muitas aberturas, aqui, por exemplo, ele tem vários canaizinhos, que são os pequenos canais mesmo, em que o sangue, após os nutrientes serem lançados no fluxo sanguíneo, ele vai passar pelo fígado, ok? E o fígado ele vai
sistema respiratório. Bom, aqui nós temos um pulmão, uma traqueia e uma língua. Eu elaborei algumas perguntas para explicar melhor. Qual é a função do pulmão? A função do pulmão é inserir o oxigênio e liberar o gás carbônico. Como o ar entra pelo pulmão? A partir da cavidade nasal, que vai descendo para a laringe e a faringe, até a traqueia, e a partir da traqueia ela se ramifica até os brônquios e bronquíolos, que são basicamente esses caninhos que são cartilagem. Qual é a estrutura do nosso pulmão? A estrutura do nosso pulmão é carne esponjosa e os brônquios. Por que precisamos respirar? Para acontecer a troca gasosa que acontece aqui na traqueia, gerar energia e liberar o nosso dióxido de carbono que tem no nosso corpo. O que entra e sai do pulmão? Basicamente entra o oxigênio e sai o gás carbônico. Uma coisa muito interessante é que quando a gente vai respirar, entra 79% do que entra é nitrogênio e apenas 20% é oxigênio. O nitrogênio não muda nada em nosso corpo. E quando ele libera o carbono, sai o carbono e o nitrogênio, que também não fez sentido nenhum de entrar. Aí ele vai explicar para você um pouco da circulação. Bom dia, meu nome é Cauã. O nosso projeto é a Oficina VET, porque futuramente vamos ser veterinários. O nome do meu processo é Sistema Circulatório, que é responsável pelo sistema oxigênio do corpo. Eu separei em perguntas para que vocês entendam mais facilmente como que é o processo. A primeira pergunta é: em quantas partes o coração é dividido e quais são suas funções? Bom, basicamente, o coração é dividido em 4 partes. 2 ventrículos e 2 átrios. A função deles é com que haja batimentos do sangue para o corpo todo. Qual a função do coração e como ele funciona? Bom, a função do coração, como eu já disse, é bombear sangue para o corpo todo e faz com que o sangue é muito importante porque ele leva nossos nutrientes, leva nossas proteínas, nosso oxigênio para que haja reprodução das células. Aí tem uma terceira pergunta que é tudo ver os diferentes tipos de vasos sanguíneos? Bom, muitas das vezes as pessoas acham que no nosso corpo há somente veias, mas não é. No nosso corpo tem 3 principais formas de vasos sanguíneos, que é as veias, as artérias e os capilares. Bom, as veias são responsáveis por pegar o sangue que está nos órgãos e nos tecidos e levarem até o coração. Já as artérias é o sangue que tem no coração até os órgãos e tecidos. Já os capilares são responsáveis pelo sangue no tecido e pela troca gasosa que ocorre no pulmão quando há troca de sangue entre o pulmão e o coração na circulação pequena do nosso corpo. Aí tem uma quarta pergunta, que é: para que serve o marca-passo? Bom, o marca-passo é um dispositivo que fica mais ou menos aqui, ó, e ele ajuda no auxiliamento. Quando o coração está parando de bater e para, ele ajuda a identificar que o coração está parando de bater e ajuda a reanimar o coração quando ele para de bater. Então ele volta a bater novamente. Então por isso a evolução do marca-passo é muito importante para as pessoas que têm problemas cardíacos. Então, o alimento